O plano de mídia digital vai te mostrar o norte claro para você obter bons resultados a partir de campanhas no digital. Saudações, Herbert Duran aqui falando. Eu sou especialista em marketing digital e o meu objetivo com este canal e todos estes vídeos é ensinar você todo o passo a passo que eu mesmo aprendi ao longo dos últimos 10 anos para que você tenha também bastante resultado com a internet. E o que é o plano de mídia digital? Que muita gente fala, mas poucos sabem fazer. Ele tem a ver com, obviamente, o planejamento. Você não faz um plano de mídia sem antes ter planejado, pesquisado algumas informações. O plano de mídia, ele contempla, preste muita atenção nisso, ele contempla uma visão estratégica do negócio. Você não coloca num plano de mídia simplesmente dados, para onde que você vai colocar a sua campanha, qual plataforma você vai utilizar, mas ele contempla a visão estratégica. Qual que é a visão estratégica que você, gestor, analista, dono de um negócio, tem com o plano de mídia? Então essa visão precisa estar contemplada em todas as ações deste plano. Uma outra coisa que o plano de mídia faz, ele contempla as plataformas de campanhas online. Então é no plano de mídia que você vai escolher onde vai anunciar, onde que você vai construir as suas campanhas. Você vai construir suas campanhas lá no Google? Beleza. Você vai construir em quais canais dentro do Google? Você tem a rede de pesquisa, você tem a rede de display do Google, você tem todo o YouTube, onde você consegue fazer anúncios em vídeo. Qual outra plataforma você vai utilizar? Instagram, Facebook, TikTok. Então existem várias plataformas e no plano de mídia você precisa contemplar cada uma delas. E o plano de mídia você vai considerar também alguns pontos essenciais aqui. Você não simplesmente vai sair lá e começar a anunciar antes de contemplar o seguinte: primeiramente, orçamento. Não existe plano de mídia digital ou qualquer outro plano de mídia sem orçamento. Muitas pessoas chegam para mim e querem fazer um plano de mídia, querem começar a anunciar online e a primeira coisa que eu pergunto é: legal, qual é o orçamento que você tem mensal, trimestral, semestral ou anual? Muitos empresários ficam na dúvida em relação a isso. Mas quanto que custa? Eu falo, mas você precisa disponibilizar um orçamento para eu poder calcular, considerar, escolher as plataformas onde eu vou alocar a verba. Então, primeiro ponto, orçamento. Você precisa considerar quanto de budget, quanto de verba estará em cada plataforma. Exemplo, você tem um orçamento de R$5.000 por mês. E aí você vai pegar desses R$5.000, vai colocar R$3.000 lá no Google Ads, você vai pegar mais R$1.000 e colocar no Instagram e os outros R$1.000 você vai colocar lá no TikTok, por exemplo. E aí você desmembra cada uma dessas verbas em cada campanha que você tem dentro de cada plataforma, tá? Então, o plano de mídia considera orçamento. Outro ponto muito importante que o plano de mídia deve considerar: público-alvo. Para quem você vai anunciar? Isso tudo deve estar contemplado lá neste documento. O documento ele é uma diretriz, tá? É muito útil para você que trabalha com anúncios, para você que precisa acompanhar o trabalho ou instruir o trabalho de um freelancer, de uma agência, tudo bem? Outra coisa muito importante que você precisa considerar no plano de mídia digital são as estimativas de resultados. Exatamente. Você leva um plano de mídia, digamos que está aqui o documento, um plano de mídia, só que anexo a este documento você pode ter algumas estimativas. E é interessante que você leve isso
justamente para que a pessoa ou as pessoas que irão operar as campanhas, para que elas saibam que existe um norte bem claro a ser trilhado. Então ela vai olhar para o plano e vai pensar, pô, legal, eu tenho aqui 10 mil reais por mês, exemplo, tá? Para investir. Desses 10 mil reais aqui eu vou considerar 5 mil no Google, mais 3 mil lá na Meta Ads e mais uns 2 mil reais ali no TikTok, a título de exemplo. E a partir disso, em cada uma das plataformas eu tenho algumas estimativas. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu calculo essas estimativas? Antes de calcular a estimativa, você precisa ter feito uma boa pesquisa de marketing digital. Lá na pesquisa você vai em ferramentas importantes como o Google Trends, planejador de palavras-chave, onde você consegue descobrir o volume de buscas de cada uma das palavras que o seu target procura. E a partir desse volume de buscas, você, dentro de um orçamento mensal, você consegue estipular uma estimativa. Quando você tem dados de volume de buscas mensais, dados de custo por clique e quanto que você precisa investir, aí você consegue fazer uma estimativa bem interessante. Outra coisa muito importante que o plano de mídia tem, que você precisa considerar, são as escolhas das KPIs, ou seja, os indicadores de performance. Não queira começar uma campanha qualquer que seja online, mesmo que ela seja muito simples, você precisa escolher quais serão esses indicadores de sucesso. Tem vários indicadores, você pode considerar alguns, como por exemplo impressões de anúncios, muito legal. Você pode considerar quantidade de cliques, você pode considerar quantidade de visitas na sua página, são indicadores importantes. Você pode considerar o tempo que as pessoas ficaram dentro ali da sua página de vendas. Você considera a quantidade de leads gerados, por exemplo, a partir de uma campanha. Você pode considerar quanto que custou cada clique. Então você tem o CPC, que é o custo por clique, e você pode considerar a taxa de conversão também. Esses são os KPIs principais que eu gosto de utilizar em qualquer campanha que eu faça, seja de texto, com imagem, de vídeo, esses são os principais, mas dependendo do objetivo da campanha, do negócio, existem outras KPIs, outros indicadores, e você precisa deixar no seu plano de mídia eles bem descritos ali. Legal? Então o plano de mídia digital, ele contempla toda uma visão estratégica do negócio, ele determina quais serão as plataformas que você irá utilizar para gerar resultados e considera também orçamento, público-alvo, estimativas de resultados, tá? E além disso, você precisa contemplar no plano os indicadores de performance, como eu falei agora há pouco. Bem, e para que serve o plano de mídia? É muito simples, o plano vai te dar um norte bem claro. É isso que ele vai proporcionar para você. Se você não tem um norte claro, não tem um mapa do que fazer exatamente na hora que você está anunciando online, as chances de você errar e perder dinheiro são muito altas. Então não queira fazer isso. Outra coisa que o plano de mídia proporciona bastante para qualquer empreendedor, analista, gestor, ele proporciona aumento de produtividade. É isso mesmo. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas passando muito tempo, com muitas dúvidas, tentando criar um anúncio, tentando, por exemplo, anunciar em determinada plataforma, sendo que ela poderia anunciar melhor e gerar mais resultado em outra plataforma. O que acontece aqui? Perda de produtividade. Vou dar um exemplo. Existem negócios como o de entretenimento que é muito melhor você anunciar em rede social. Anuncia no Instagram, anuncia no YouTube, você vai ter muitos resultados, vai ser melhor para você. O mercado de entretenimento, de um modo geral, funciona mais para a rede social. Agora, digamos que você é um escritório de arquitetura.
Não quer dizer que a rede social não vá funcionar para você, tá? Mas dependendo do comportamento do público, você precisa escolher outra plataforma. Então, se você é um escritório de arquitetura, você pode anunciar diretamente no Google para pessoas que estão buscando por arquitetos. Você percebe a diferença aqui entre o mercado de busca e o mercado de entretenimento. Então, quando você já sabe para onde você vai, você otimiza o seu tempo e isso melhora a sua produtividade. E um outro ponto bem importante aqui sobre para que serve o plano de mídia, ele basicamente aumenta as chances de sucesso da campanha. Simples assim. E o sucesso da campanha está intimamente ligado com as estimativas de resultados. De acordo com a minha experiência, por exemplo, toda vez que eu faço uma pesquisa de marketing digital, utilizando as ferramentas do Google que eu ensino, utilizando algumas ferramentas lá da Meta que eu também ensino, quando eu coloco isso numa planilha com algumas estimativas dentro de um orçamento, eu consigo aumentar as chances de sucesso de cada campanha. É simples assim. Se eu tenho uma estimativa de gerar, por exemplo, 500 leads numa taxa de conversão de 5%, investindo em torno de R$5.000, eu sei que lá na ponta do funil eu vou gerar X vendas. Agora, como é que eu sei disso? A partir principalmente do estudo do mercado e das estimativas baseadas em custo por clique ou custo por impressões, custo por 1000 impressões, que é uma outra KPI, é um outro indicador de performance que também você pode contemplar no seu plano. E se esse assunto está interessante para você, peço que se inscreva agora no meu canal, porque toda semana eu publico algum conteúdo bem legal, bem interessante sobre marketing digital, vendas e empreendedorismo. Então vai lá, se inscreve e ativa as notificações. Bem, e dentro do plano de mídia digital, você pode ter alguns objetivos. Você pode ter um plano para um objetivo apenas, ou pode ter um plano e dentro dele ter contemplado outros objetivos. Como, por exemplo, você pode ter o objetivo de mostrar mais a sua marca, fazer com que a sua marca fique conhecida. É onde você trabalha o branding, que é a gestão da marca em ambiente digital. Então olha que interessante, digamos que você seja uma loja física de moda de um bairro qualquer de São Paulo. E aí você percebe que você abriu tem alguns meses, só que você precisa fazer com que a sua marca seja conhecida ali na região, ali no seu bairro. Então o que você faz? Se você tem, por exemplo, R$5.000 para investir em mídia digital, você vai pegar uma parte dessa verba, pode ser uma verba pequena, tá? Em torno de R$500 por mês, para você investir no gerenciamento da sua marca, que é o branding. Então você faz a sua marca ficar conhecida e aí você anuncia para aquela região, principalmente em redes sociais, para que você fique conhecido e a partir disso as pessoas comecem a buscar você em outra plataforma como o Google, por exemplo. Então você pode ter o branding como um objetivo do seu plano de mídia digital. Muita gente pensa que fazer um plano é simplesmente eu tenho um plano para anunciar, para vender. Não é isso. Pode ser também. Mas você pode ter um plano para anunciar, para divulgar a marca, o plano para anunciar, para fazer aumento de vendas, mas o plano para anunciar, para fazer lançamento de produto. E muitas vezes o lançamento de produto nem está atrelado à venda direta, mas à geração de leads, por exemplo. E você pode contemplar no seu plano de mídia uma coisa muito interessante que é o quê? O engajamento em redes sociais. Você tem que pegar a sua verba mensal de publicidade e imaginar onde que a sua verba pode ser melhor alocada. Aumento do reconhecimento de marca? Legal, pode ser.
Aumento de vendas pode ser o seu objetivo primário, então você contempla primeiro ele. Lançamento de produto, então às vezes você já vende legal, só que você acabou de lançar um produto e você quer fazer com que esse produto fique bem conhecido, a marca dele, para depois gerar venda. Isso é um objetivo. Ou você está ali vendendo relativamente bem e aí você entende que se você aumentar a sua audiência em redes sociais, como Instagram, YouTube, TikTok, você entende que aumentando a sua audiência ali, aumentando o engajamento, você faz com que os seus produtos ou serviços vendam mais também. Só que o que eu estou querendo dizer aqui é que dentro do plano de mídia você precisa ter bem estipulado quais os objetivos e cada objetivo precisa ter o seu orçamento, tá? Então não mistura as coisas aqui, tá? Recapitulando, objetivo do plano de mídia: branding, pode ser aumento de vendas, pode ser lançamento de produto, pode ser engajamento com a audiência nas redes sociais, e engajamento pode ser aumento de seguidores ou simplesmente engajamento para fazer com que as pessoas fiquem ali conversando com a sua marca. E pode ser qualquer outro objetivo que você tenha em mente. Bem, e como que você faz para construir um plano de mídia digital? É bem simples, ele pode ser trabalhoso no primeiro momento, muita gente reclama disso, tá? Mas ele é bem simples quando você entende todo o passo a passo, que é o que eu vou falar aqui agora para você. Pega papel e caneta e anota. É o seguinte, antes de fazer um plano, você precisa seguir essa diretriz aqui. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai analisar o mercado. Segundo, você vai verificar, analisar os seus competidores, seus concorrentes. Terceiro, você precisa definir público e persona, seu público-alvo e a persona. Quem será aquele representante ideal que vai comprar mais de você? Se você ainda não tem isso, pelo menos você imagina, tá? A partir da pesquisa de mercado você consegue chegar em alguma conclusão prévia. Depois você escolhe as plataformas de mídia online, como eu citei aqui agora há pouco. Você define orçamento. É muito importante que a definição de orçamento esteja feita, porque sem isso daqui não existe nenhum tipo de plano, tá? E aí você faz as estimativas de resultados. Quando você olha para todos os dados coletados, você faz as estimativas e aí você cria o quê? Um cronograma, muito simples. Cronograma de ações. Pega uma tabela simples e coloca ali mês, semana, dia e coloca o que vai acontecer em cada semana, em cada dia. Então digamos que na semana 1 você construa o website, tá legal, vai lá e constrói a landing page, constrói toda ela, texto, imagens, vídeos. E aí na semana 2 você constrói todas as campanhas online, cria os textos das campanhas, cria as imagens, cria os vídeos e na semana 3 você coloca tudo para rodar. É um cronograma que você precisa fazer. O plano de mídia contempla esse cronograma. Então, recapitulando, como que você faz isso? Primeiro você analisa o mercado. Vai lá nas ferramentas do Google, analisa o mercado, descobre os seus concorrentes, vai lá no Google Trends, descobre em que pé que está o mercado, se é um mercado em alta, se é em queda. Acessa o planejador de palavras-chave do Google para você descobrir quais são as palavras-chave mais procuradas pelo seu target. Então você vai fazer uma análise do mercado, você vai pesquisar o mercado, utiliza o Google para fazer isso. Então você tem ferramentas gratuitas onde você pode coletar vários dados. Google Trends, planejador de palavras-chave, Google Suggest, você tem o Google News. Todas essas 4 ferramentas aqui são ferramentas gratuitas do Google. Você pode ir lá e pesquisar sobre o seu mercado-alvo. Então analisa o mercado como um todo. Extrai todas as informações, abre um documento de apresentação, um PowerPoint, abre um documento lá no Google Drive e coloca todas essas informações lá para depois você não ter que ficar voltando na internet para pesquisar dados que você já viu.
Então tira uma cópia da tela, um print screen, coloca lá no documento sobre a análise do mercado, é bem simples. E a partir dessa análise você dá uma olhada nos competidores, o que eles estão fazendo. Será que o seu concorrente está anunciando no Google? Será que ele está anunciando lá no Instagram, no Facebook? Será que ele está lá no TikTok? Como é que estão as redes sociais dele? Como é que estão as páginas de vendas dos seus concorrentes? Então você vai olhar tudo isso. Ele está praticando uma abordagem de preço? Será que ele está divulgando mais a marca dele? Será que ele está concentrando no produto? Será que ele está muito bem estratégico, trabalhando com diferenciais e você não? Tudo isso você analisa nessa etapa aqui de avaliação dos competidores. E aí você define o seu público-alvo. Quando você define o seu público-alvo, você já tem um norte bem definido. Eu vou conversar mais com homens entre 35 e 45 anos que moram num raio de no máximo 20 quilômetros ao redor do bairro X aqui de São Paulo, e ele tem um comportamento X, Y, Z, ou seja, você define o seu público-alvo. E a partir desse público, com o tempo, você consegue chegar com mais propriedade ali na sua persona. A persona, ela é aquele representante do seu público-alvo que tem a tendência de comprar mais de você. Essa etapa é bem importante você estudar e trabalhar em cima dela. Feito tudo isso, você chega lá e escolhe as plataformas. Dependendo do seu mercado, você consegue fazer um ótimo resultado analisando ali e construindo campanhas lá no Google Ads. Campanha de texto, de pesquisa. Se você é uma lanchonete, um restaurante, por exemplo, com certeza tem gente pesquisando ali no seu raio de segmentação sobre os seus produtos e serviços. Acaba saindo muito mais barato quando você define a audiência, quando você escolhe a mídia certa e quando faz toda a segmentação a partir disso. Depois que você escolhe as mídias, você define o orçamento. Com quanto de dinheiro você vai começar? Você vai começar com R$500, 1.000, 5.000, 10? Quer fazer um teste? É importante que você defina o orçamento e não só o orçamento. Vai pegar ali R$500 e colocar no mês para ver no que vai dar. Não, define o orçamento, mas também você define o tempo em que você vai ficar investindo ali em determinada plataforma. Eu recomendo que seja no mínimo 3 meses. Guarda isso, no mínimo 3 meses para você estudar o mercado a partir de uma atuação de anúncios online. Definindo orçamento e definindo o tempo que esse orçamento mensal será gasto ali em cada plataforma. Assim você consegue entender melhor as suas ações. Se você coloca R$500 para gastar em uma semana, não vai ser muito produtivo. E se coloca 500 ou R$1.000 para gastar em um mês, você vai ter alguns dados interessantes, mas também não vai ser tão produtivo assim para a sua escala. Agora, quando você tem uma amostra de 3 meses, aí sim você consegue extrair ótimos dados, fazer um novo estudo de mercado a partir da sua atuação online em anúncios. E aí você consegue ter escala, consegue investir com maior segurança. Então, definido o orçamento, você faz a estimativa baseado em todos os dados coletados. De onde vieram esses dados? Do estudo do mercado. Você extraiu tudo aquilo ali, números, gráficos, informações, e aí você faz uma estimativa de resultado. Aqui é pura matemática, são números e você vai trabalhar muito com taxa de conversão esperada aqui. Resultados em leads e vendas esperados em um determinado mês, em um trimestre, por exemplo. E aí você cria o seu cronograma simples. O seu cronograma pode estar escrito em um documento de Word, tá? Não fica preocupado em fazer um mega cronograma, como se você estivesse lançando uma grande campanha à la Rock in Rio. Não faz isso. Vai para o simples. Se o seu cronograma é simplesmente criar 3 etapas, criar uma página de vendas, criar uma campanha simples lá no Google e colocar isso tudo para rodar em uma semana, tá ótimo, tá? Então, seguindo essas etapas aqui, é garantido que você vai conseguir ter um mínimo de resultado na internet.
E me conta aqui embaixo, como que você tem feito a atuação do seu plano de mídia? Você não faz de vez em quando? De quanto em quanto tempo você chega a fazer isso? Se tiver qualquer dúvida, eu posso responder você. Então vai lá, comenta aqui sobre as suas dúvidas ou colocações. E concluindo, fazer um plano de mídia vai fazer com que os seus projetos ganhem força financeira a cada mensuração de resultados. Quando você tem um plano, você precisa tratar ele como um ciclo contínuo. Então você faz um plano para ter uma atuação mês a mês. Então você começa lá em janeiro, fevereiro, março e vai até o final do ano. A cada ciclo do planejamento feito, ou seja, a cada ciclo de investimento dentro das atuações do plano de mídia, você precisa, a cada início de mês ou final de mês, fazer uma grande mensuração. E a cada mensuração, você consegue dados importantíssimos para melhorar as suas campanhas. E essa é a etapa de otimização que eu gosto muito de falar. Você tem o plano, você coloca ele para rodar, você mensura e otimiza. Melhora o plano, coloca para rodar, mensura e otimiza. Então é um ciclo contínuo para você melhorar cada dia mais os seus resultados. E eu costumo falar o seguinte, que o plano de mídia digital, ele é como se fosse um mapa inicial, um esboço, onde você, a partir desse mapa, desse esboço, você começa a percorrer um determinado terreno. E à medida que você vai conhecendo melhor o terreno e tendo resultados, você conhece melhor o seu cliente, você passa a conhecer melhor a atuação dos seus competidores e a partir da atuação dos competidores você melhora a sua própria comunicação. Quando você vai fazendo essa otimização de resultados em ciclos, ou seja, tem o plano, coloca para rodar, mensura e otimiza para melhorar tudo isso, você com o tempo vai conseguindo desenhar melhor o mapa. Com o tempo você vai conseguindo entender melhor todo o terreno na qual você está pisando. Então você começa uma atuação no digital com um mapa bem simples, um esboço bem mal feito, digamos assim. Só que à medida que vai passando o tempo, à medida que você vai ali insistindo, investindo, otimizando, você consegue melhorar o desenho desse mapa. Então você tem que entrar com um mindset de desbravador. É como foram as grandes navegações em tempos antigos. Quando as pessoas não conheciam os outros continentes, elas tinham que desbravar os mares, não estava bem feito ainda, elas não conheciam o mapa mundi. Mas aí à medida que as pessoas foram entrando em navios, em campanhas, foram descobrindo outros territórios, foram navegando por outros países, então aquele mapa começou a ficar muito mais claro. Então as pessoas no mundo antigo conseguiram desenvolver melhores rotas, conseguiram saber onde que é melhor passar ou não, conseguiram estipular junto com seus parceiros comerciais outras rotas, as melhores rotas para determinadas mercadorias, por exemplo, se é em mar aberto, se é em trechos mais estreitos, se é por mar, se é por terra. Então você só consegue fazer isso quando você entra em campo. Por isso que eu falo que o plano de mídia é um mapa inicial. Mas depois de, por exemplo, um ano de atuação, você tem um mapa muito bem desenhado e você vai saber pisar em cada lugar, sabendo onde dá resultado e onde não dá resultado para você. Bem, então eu te incentivo a criar o seu plano de mídia do zero. Vai lá, cria, pensa, coloca a cabeça para funcionar, coloca no papel tudo isso e assim você vai conseguir ter bastante sucesso, não só no digital, mas em qualquer outro empreendimento que você venha a trabalhar. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal e assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!